Olá, hoje temos a honra de falar sobre Copa do Mundo Feminina. Tá chegando, é 2027. E quem vai falar com a gente é a Débora Garcia, secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol, desde maio de 2025, quando Porto Alegre foi anunciada como uma das 8 sedes do Brasil. Os jogos acontecerão de 24 de junho a 25 de julho de 2027, no ano que vem, portanto, mas a gente já vai adiantar algumas coisas. A Débora é formada em Educação Física pelo Instituto Porto Alegrense, IPA, com mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora da Unicinos e membro do Conselho Federal de Educação Física, além de membro do Conselho Nacional do Esporte. Foi secretária municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Porto Alegre de 2022 a 2024, entre tantas outras atividades, e agora está aqui como secretária da Copa. Vamos lá, Claudinha? Vamos. Primeiro, muito obrigada, Débora, por aceitar o nosso convite de participar do Conexão 30, esse programa que nós, da ARI, fazemos com tanto amor, com tanta dedicação. Vamos começar falando um pouquinho de ti. Tu é filha do professor Garcia, que sempre se dedicou toda a sua vida ao esporte, à educação, à política, foi presidente da Câmara dos Vereadores. E eu imagino que, então, tu ter essa relação com a educação e com o esporte tenha sido muito natural para ti. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória até chegar à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Não foi só o pai, a mãe também, os dois profissionais de educação física. Então, já foi super natural. E quando eu falo ali em secretária de esportes, antes quando eu era, é uma coisa que eu não esperava. Não esperava e nunca almejei. Uma coisa que aconteceu naturalmente, eu recebi o convite e o sonho do pai era sempre ser secretário de esportes, nunca foi. Então, na realidade, eu realizei o sonho dele. Isso é muito bacana, é importante. Muito, assim, e que nem eu digo, eu fiz ali o possível e o impossível, sempre pensando nele, e claro, e pensando em mim, pensando na população de Porto Alegre, sempre voltado ao esporte, né? Porque eu sabia as dificuldades que o esporte tinha e o que a gente precisava fazer. Não consegui fazer todo o meu planejamento, mas a gente conseguiu fazer algumas entregas aí, vai ter muitas entregas para o pessoal entregar, porque eu consegui muitos recursos federais que o pessoal vai entregar nos próximos anos. Em 25, assumi como secretária extraordinária da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que a gente começou lá em 23. Em 23, nós enviamos o ofício pedindo para Porto Alegre ser a cidade sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aí, em 24, o Brasil foi anunciado como país sede e em 25 saiu Porto Alegre, uma das 8 cidades. Então, a gente vai ter aí Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Porto Alegre. Coisa boa, né? Sempre bom receber grandes eventos aqui em Porto Alegre, eventos esportivos, então eu gosto muito. A gente precisa movimentar a cidade, né? Que eu digo, esse grande evento esportivo que vai ser a nossa Copa Feminina, movimenta o turismo, hotelaria, o desenvolvimento econômico, e a gente precisa movimentar a cidade, ainda mais depois de uma enchente, né? Já tem alguma tratativa nesse sentido, assim, com esses setores de hotelaria, do turismo? Como é que estão essas tratativas? Bom, já fizemos várias reuniões e visitas, né? A rede hoteleira, a gente visitou praticamente quase todas os hotéis de Porto Alegre, fazendo reuniões periódicas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tanto do município quanto do estado, reuniões com SINDA, com sindicatos da rede hoteleira, de bares e restaurantes, visita a consulados. Então, a gente está fazendo essa trabalho visita de formiguinha. Formiguinha, exatamente isso. É porque a Copa é só em 27, mas é logo ali em 27, né? É muito rápido. E como é que tem sido, assim, com a FIFA? O que vocês já estão em contato com a FIFA para ver a questão dos centros de treinamento? Porto Alegre tem a possibilidade de receber seleções aqui como sede? Tem. Eu vou contar para vocês aqui o meu sonho. Meu sonho é ter uma semifinal aqui. Eu estou brigando para isso, né? Aí eu até fiz uma reunião com o Thiago, que é o diretor da FIFA da Copa Feminina. Fui lá no Rio, sentei com eles. Thiago, eu quero uma semifinal em Porto Alegre. Débora, eu sei, toda a FIFA sabe. Mas sabe que nós temos problemas. Eu disse, eu sei.
Porque hoje a gente não tem centro de treinamento em Porto Alegre. Temos pouquíssimos. Então, a gente está procurando em volta, no entorno de Porto Alegre. Então, hoje é um problema. Fechado, nós temos o Sesc, só o Sesc em Porto Alegre. E aí o Vila Aventura em Viamão. Aí visitamos a Ubra, mas aí tem um grande investimento. Não sei se eles vão fazer. Então, estão passando ainda, a FIFA está passando para eles o que precisa ser feito. E por enquanto é isso. Então a gente está atrás, precisamos do Grêmio. Hoje a gente não sabe nem quantas partidas serão aqui. Por enquanto são só expectativas. A torcida por uma semifinal, quem sabe com o Brasil, né? Seria maravilhoso. Então aí a gente ia ficar bastante feliz. Agora em abril a gente vai saber o número de jogos. Tá a expectativa de no mínimo 8 jogos, mas nós não sabemos. Então tem gente que fala 6, tem gente que fala 8. Então vamos aguardar, em abril a gente vai saber o número exato. E em dezembro a gente sabe as seleções, né? Aí tem o grande sorteio. Quem sabe vem o Brasil, vem os Estados Unidos, uma Austrália. E como tem sido... A secretaria ela foi criada lá em maio do ano passado, justamente quando Porto Alegre foi oficializada. Mas o Inter também, o Internacional também entra nesse processo aí, porque ele cede o Beira-Rio para a FIFA. Como que são essas tratativas? E até eu fiquei com uma curiosidade, porque a capacidade do Beira-Rio para público, ela baixa para 27.800 ou 30 mil pessoas, não? Não. Ah, não então vai acontecer explica. isso, não. Então explica. Isso aí já rolou um zoom que ia ser 20 mil pessoas nos estádios, não. Até perguntei para a FIFA isso, questionei. Não, é 50 ou 60 mil, não lembro agora o número exato do Beira-Rio. 54. 54, então vai ser isso aí, 54 mil é o que eles estão considerando. Não tem de baixar para... Pelo menos não foi passado para nós, tá? Eu questionei e disseram que não. Então mas pode ser que no futuro aconteça isso, então, mas não... É porque eu tinha lido, mas já faz mais tempo, que haveria essa possibilidade justamente para ter um espaço maior para as equipes que fazem transmissão, então não. Isso aí não. Tá, mas até mesmo porque assim, vamos para ter uma final, Sim. tu tem que ter mais 60 mil lugares. Aí como é que tu vai reduzir um estádio para... Não pode. Então... Como é que são essa relação com o internacional? Porque é FIFA, é governo Porto Alegre, governo de estado, a CBF também, né? E mais o Inter, como é que são essas tratativas? Bom, com a CBF a gente quase não fala. Falamos, acho que 1 ou 2 vezes só. Nós é FIFA e o estádio Beira-Rio. O estádio a gente fala diariamente. São muito parceiros, assim, antes de sair o anúncio que Porto Alegre seria a sede, a gente já estava conversando. As visitas da FIFA também, tudo a gente fez em conjunto. Hoje já tem uma pessoa da FIFA aqui em Porto Alegre que é responsável pela operação de estádio. Então, ele está junto conosco lá e está junto do estádio. Então, a gente tem essa conversa diariamente. E tem que estar junto, porque se não estiver junto é um problema. Sim. Mas os guris são muito parceiros, assim, então... Então tá. E vamos aos temas que interessam ao público em geral. Vamos falar de ingressos, que eu sei que por enquanto ainda não está à venda, mas como é que o pessoal já pode se programar? Já tem uma pré-lista? Como que está funcionando isso? Bom, ainda não abriu para venda ainda, né? Então tem a inscrição no site da FIFA, mas tem vezes que cai, então tá meio complicado. A gente pede para esperar um pouquinho, esperar passar a Copa Masculina, para tu poder entrar e fazer o seu pré-cadastro para poder comprar os ingressos da Copa Feminina. Valores, não temos noção ainda de quanto que vai ser. A gente espera que seja um valor mais acessível, até porque a Copa Feminina é diferente da masculina. Pois é, aí que eu queria chegar. A gente já teve aqui, né, em Porto Alegre a experiência de sediar, mas é outro tipo de coisa. Não é querer dizer que homens e mulheres são diferentes, não é isso, mas no futebol tem essa diferença. E daí o que tu está enfrentando com isso, assim? Bom, então a Copa Feminina é uma Copa, assim, de família. Tá? Para estádio é uma Copa de família e para o governo, quando digo, fala governo federal, governo estadual, governo municipal e própria FIFA e CBF, é uma Copa assim para valorizar as mulheres, empoderar as mulheres. Então é uma Copa diferente. E a gente está preocupado com isso, o empoderamento das mulheres. Então a gente vai fazer um seminário para poder trabalhar, pega a parte do jornalismo feminino, pega as mulheres, então técnicas para poder conversar, jogadoras,
A gente vai começar a preparar esse vai ser um dos legados da Copa do Mundo Feminina, então, esse empoderamento, a valorização da mulher que atua no mercado esportivo, esse é um dos nossos legados. Esse é um dos nossos legados. Olha, A parabéns. gente precisa, né? E falando da Copa masculina que teve aqui em Porto Alegre 2014, um dos grandes sucessos da Copa foi o corredor, que era aquela maravilha das torcidas, aquela confraternização descendo a Borges de Foi Mandeira. a Holanda, né? A Holanda, os laranjas. Colorinho de laranja. E até o FanFest ou até o Beira-Rio. Nós vamos ter alguma coisa parecida? Vamos, estamos começando a organizar e vai ser o caminho das gurias. Olha! A gente tem que valorizar nossas gurias, né? Com certeza, com certeza. Então, nós estamos ainda na parte macro de organização, mas já temos o nome, então a gente vai trabalhar com o caminho das gurias. O caminho das gurias, então, já está garantido, vamos nos mexer. E já sabemos o que a gente sabe de FanFest? Já tem local? Como é que estão essas tratativas? Então, a FanFest a gente vai fazer no Harmonia. Tá. A FIFA no início não queria que fosse do lado do mercado público. Só que não tem como a gente fazer uma FanFest do lado do mercado público, assim, com função de ônibus, trânsito ali. Não tem, tranca. Ah, mas aqui é perfeito. Eu disse, não é perfeito. Aí expliquei, consegui convencer. Então, por que no Harmonia, né? Por que não no anfiteatro, que foi em 2014? O Harmonia é cercado, tem segurança, tem toda a estrutura para poder fazer. Eu levei o responsável pela FanFest ali no anfiteatro e ele disse, mas foi aqui? Não dá para ser aqui. Foi muito engraçado a expressão dele, né? Vou lhe mostrar as fotos para ter certeza. Não, mas depois ele viu que era tranquilo. E aí a própria FIFA bateu o pé, disse, não, olha, como o investimento da FanFest é da prefeitura, se eles querem fazer na Harmonia, vai ser na Harmonia. Não tem tu querer se meter e fazer, vai fazer no A, B ou C. Então, aí depois fechou que vai ser na Harmonia, mas a gente teve que se impor. Como é que funciona essa questão da prefeitura? Porque a prefeitura está recebendo um evento desse tamanho e, como a gente já falou ali no início, o turismo vem para cá, movimenta bastante. Todas essas questões que envolvem um evento desse, segurança, nós falamos já da rede de hotelaria, mas segurança, transporte público, saúde, né? Às vezes a gente não tem noção, mas o estrangeiro que vem para cá, se ele tiver algum probleminha de saúde, uma dor de barriga que seja. Então, como é que está funcionando tudo isso? Bom, nós estamos fazendo reuniões com todas as secretarias. Até questionaram, por que tu não faz uma reunião geral com todo mundo? Acho que não dá certo. Acho que reuniões assim, muito amplas, com muita gente, começam muitas conversas paralelas e o foco principal é assim, é saúde, então tá, vamos sentar com a saúde e vamos resolver, que é o que nós estamos fazendo. Então, vem as demandas da FIFA. Por exemplo, agora a gente está hoje tem uma reunião depois com mobilidade. A gente precisa enviar um ofício para a FIFA e mostrando para eles sobre passe livre. Se vai ter passe livre, não vai ter passe livre. Como é que vai ser o entorno do Beira-Rio. Então, tem que entregar esse ofício para a FIFA. Então, a gente está fazendo reuniões específicas. Já fizemos reunião com a saúde. Então, qual vai ser a UBS que o turista que chega precisa ter uma dor de barriga? Ele não precisa ir no hospital, onde é que ele tem que ir? Então, vai no UBS e tal. Quais vai ser os hospitais de referência? Então, eles estão enviando para nós o planejamento macro, a gente coloca no SharePoint, que é o sistema da FIFA, eles analisam e aí a gente começa a funilar. E qual é a tua relação com o futebol, seja masculino ou feminino? Bom, não fui jogadora, que todo mundo, jogou? Não. Gosto de futebol, mas não jogo. Sou torcedora do Brasil. Todo mundo, tá Grêmio aí, não. Torcedora do Brasil. Porque, infelizmente, aqui em Porto Alegre, hoje com a granalização é muito complicado torcer para um time A ou B. Então, assim, eu circulo muito bem, tanto no Grêmio como no Inter, então eu sou Brasil. Vou no Grenal e fico neutra. Tá certo. Eu te perguntei essa questão do futebol justamente porque a gente estava conversando antes de começar a fazer o programa e tu estava falando que agora tu já está quase uma especialista em gramados. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque mesmo aquilo que a gente não tem conhecimento, tu te prepara e tu acaba gostando e aprendendo com isso, né? Então, conta como é que está sendo essa experiência de visitar os gramados. Não, isso é muito legal, porque, por exemplo, tem várias cidades que queriam ser cidade-sede, subcidade-sede, na realidade.
Aí eu falei com a FIFA, eu falei assim, tá, Débora, vai lá e dá uma olhada antes pra não chegar e lá visitar e não tá de acordo. Então, teve cidades que eu fui visitar, não vou dizer qual foi, que eu cheguei lá que o campo não tinha. Era um campo público que não tinha condições de receber uma seleção. Aí a gente acaba aprendendo, então, assim, o gramado. Que tipo de grama utilizar? Pra mim, antes o gramado era tudo igual. A gente aprende. Aí nos workshops da FIFA, porque eu participo de todos os workshops, qual é o tipo de grama que tem que utilizar? A única grama que não pode ser utilizada é a grama esmeralda, que é a grama de jardim. Então, teve lugares que eu cheguei e disse, que gramado lindo, olhando de longe. Aí eu chego perto, coloco o pé, é grama esmeralda, grama de jardim não dá. Então, a parte de irrigação, não pode ser uma irrigação natural. Então, o adubo que tu vai colocar na grama. Então, a gente vai aprendendo, eu tô adorando. Porque não é só a organização de um grande evento. Então, tu acaba aprendendo, que nem a gente falou, do gramado. Sim. Do gramado, do vestiário, o que tem que ter. A parte da cabine de imprensa. Então, a gente vai aprendendo tudo. Então, tô adorando. É porque tem todo o entorno, né? O pessoal sempre acha que um campeonato de futebol é só o que acontece dentro do gramado ou do vestiário. Não é, tem todo o entorno. Qual é o entorno que fica reservado para a FIFA? Já está definido isso? É mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro. Que aí tem a parte do marketing de emboscada também, então que não pode estar vendendo o que não é patrocínio. A gente vai ter que fazer um cadastro dos ambulantes. Tem bastante trabalho daqui para frente. Sim, eu tô vendo, falta só um ano. No início eu disse, falta ainda um ano, mas não, só falta um ano e ainda tem muita coisa para fazer. E tem muita coisa para a gente fazer, muitas leis para fazer ainda. Como não saiu a lei geral da Copa, a gente não consegue fazer, por exemplo, poder vender bebida dentro do estádio. Que a gente sabe que em grandes eventos é liberado. Só que tem que ter uma lei para poder liberar. E hoje a gente não consegue fazer porque não saiu a lei geral da Copa. Sim. Que diferente da masculina, que saiu 2 anos antes. Então, em 2002 já tinha saído a lei. E nós ainda... Estamos aqui na expectativa. Mas vai ser. E a questão do voluntariado? Para mim, nesses grandes eventos, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Copa do Mundo, uma das coisas mais bonitas é o voluntariado, né? Como é que está essa questão? É verdade, eu acho muito bonito essa parte do voluntariado. Vamos precisar muito das pessoas. A nossa colega Tatiana Gomes, que é também diretora da ARI, ela foi voluntária nos Jogos Olímpicos do Rio. É? Ela foi uma baita experiência. E da Copa de 2014 aqui em Porto Alegre. Então ela já está convocada para 2027, está junto conosco. Viu, Tati? Tu já está convocada. A gente precisa muito dos voluntários, né? Porque o planejamento é uma média de 2 a 3 mil voluntários. A gente sabe que muitas pessoas se cadastram, são selecionados, vão lá um dia e não aparecem mais. Então, a gente precisa, assim, que as pessoas que forem realmente se cadastrar para ser voluntárias, que fiquem no tempo proposto e que façam a sua tarefa. Porque não é todo mundo que vai estar no torno do estádio, não é todo mundo que vai estar na FanFest. A gente vai estar no aeroporto, a gente vai estar na rodoviária, a gente vai estar no centro. Mas tem gente que vai estar no centro de imprensa. No centro de imprensa. Então, a gente precisa que realmente as pessoas abracem a causa, porque a Copa é nossa. Que nem eu digo. A Copa não é da Secretaria da Copa, não é da Prefeitura, não é do Estado, não é do estádio. É de todos nós. E essa questão do voluntário, não precisa, assim, tem vaga para todo mundo e para todos os tipos de pessoas. Tu não precisa necessariamente ter domínio do inglês, do espanhol. Tem que ter pelo menos uma língua. Uma língua. E acima de 18 anos. Tá. Mas tu pode ter diferentes experiências de vida para poder, porque daí te adaptam, te colocam... Vão te encaixar de acordo com o teu perfil. Isso. Porque tu preenche um questionário, aí eles já vão meio que te selecionar, aí depois vai para a entrevista e aí começa as capacitações. Então, está previsto para setembro abrir o formulário para poder selecionar os voluntários. É uma experiência fantástica, né? Imagina, mesmo que tu não tenha acesso diretamente às jogadoras, às seleções, tu só ter possibilidade de conviver com outras pessoas, de outras culturas, enfim. E aqui em Porto Alegre, eu já estou botando a gente. A gente pode receber voluntários de outros estados. Com certeza, países outros estados, vizinhos. países. A gente quer que todo mundo venha para cá. Olha, coisa eu só digo uma coisa, eu não tenho ingresso, porque as pessoas, desde que saiu que Porto Alegre ia ser cidade sede, começam a me ligar, eu quero ingresso para a Copa. Gente, eu não tenho ingresso. Então, já vou deixar bem claro que nós não temos ingresso.
que vai abrir depois lá o link para fazer a compra, que venham assistir o jogo aqui em Porto Alegre. Sim. Como a única capital da região sul é nós, então a gente pede, né, que Santa Catarina, Paraná, venham para cá. Não vão para o Rio, São Paulo, mas que desçam um pouquinho e venham Valorizar assistir. aqui o sul, Valorizar né? a região sul, com certeza. Né? E Porto Alegre já recebeu grandes eventos, então já tem experiência nesse sentido e vamos fazer mais um grande evento. Com certeza. Débora, eu tinha uma curiosidade. A gente falou há pouco da questão do empoderamento feminino, né? Como é para ti uma mulher gestora no esporte, política no esporte, política de uma forma em geral, né? Mas são dois ambientes que são não, vamos dizer assim, não muito amigáveis às mulheres, né? A gente sofre um pouco de machismo e tal. Então, como tem sido para ti esses desafios? Bom, vamos lá. Tanto na política quanto no esporte, é um meio muito machista. Muito. E aí, pegando Porto Alegre, é mais machista ainda. Então, assim, tá sendo um desafio, eu digo agora nem tanto, mas quando eu assumi na Secretaria de Esportes em 22, foi mais difícil. Porque começou assim, o que uma mulher quer ser secretária de esportes? Você não sabe nem de futebol. Onde é que eu caí? Secretaria de futebol. Então, agora tá mais fácil, tá? Não tenho esse preconceito tanto como eu tive antes. Porque a gente sabe que, infelizmente, região sul são muito machistas. Sim. E na política também, é muito mais o homem do que a mulher, e no esporte também nem se fala. Aí eu posso comparar muito no Conselho Federal de Educação Física, que nós temos 28 conselheiros, sendo 7 mulheres apenas. A representatividade ainda é pequena, É né? muito pequena. Então, a gente tem que empoderar as mulheres assumirem cargo de gestão, cargo de público, cargo político. Assim que assumir o que elas quiserem fazer, elas têm que trabalhar para ser. Nesse pré-copa de futebol feminino, já tem acontecido algumas coisas no sentido de intercâmbios com outros países, para trazer para o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul? Não, o que eu tenho feito é visitar os consulados para poder tentar trazer amistosos para cá. Por exemplo, teve o FIFA Series, vai ter agora em abril em Cuiabá. Eu ouvi na TV que poderia ter o FIFA Series, mandei o ofício. Federação, CBF e FIFA. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas tudo que eu ouço que pode acontecer, eu já estou enviando ofício. Porque acho que tem que tentar trazer o máximo de coisas para cá. Eles querem tentar fazer um amistoso em cada uma das cidades sedes, para já poder preparar a cidade, para poder receber o evento. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque, quero que não, o tempo está curto, né? Porque tem a Copa do Mundo masculina também. Então eu não sei se vai dar. Mas eu participei de quase todos os consulados, as visitas, pedindo para trazer um amistoso para cá. E quando eu falo amistoso, eu não digo só da seleção do país, mas que possa trazer um time universitário, um time de base, que aí a gente possa vir para cá que faça sub-20, sub-15, faça Grêmio, Inter, Juventude, Brasil de Farroupilha. Então, mas estamos trabalhando para isso. Mas por enquanto não vem nada. Falando em times, eu lembrei de uma coisa que o nosso colega jornalista Hernani falou aqui em relação aos times femininos, que é muito difícil de ter essa competitividade aqui no estado, principalmente, ele falou, porque só os times da Série A é que tem a obrigatoriedade de ter seleção feminina. O que tu tem para dizer sobre isso? É exatamente isso. Veio esse tipo decreto, que é só os times de Série A que tem a obrigatoriedade de ter o time feminino. Mas eu acho que tinha que ter a base, gente. Se a gente não tiver a base, nós não vamos ter jogadores profissionais. Então, eu consegui emenda parlamentar para a gente poder fazer 6 núcleos de futebol feminino espalhada por toda Porto Alegre. Então, a deputada Daiana Santos deu para nós, deu quase 2 milhões. Está nos trâmites finais para poder chegar a esse recurso. Então, a gente vai ter 6 núcleos de futebol feminino espalhados por toda Porto Alegre, para poder atender 600 meninas. Olha que legal. Porque a gente precisa trabalhar a base. Se a gente não trabalhar a base, a gente não vai ter jogadores profissionais. Com certeza. E quem sabe sai, uma das meninas dos núcleos sai para Grêmio, quando eu falo Grêmio, Juventude. Sim, porque o futebol feminino ainda é muito limitado, né? Nos colégios. Não tem a valorização. Não, nos colégios elas não jogam, jogam os meninos. Eu estou indo visitar os trabalhos de futebol feminino que tem espalhado pelo Rio Grande do Sul, e a maioria das vezes jogam com os meninos. Aí eu visitei os clubes sociais também pedindo, um time só de meninas. Mas não tem muita procura. Faz o teste.
Se abrir, com certeza aparece. Então, a gente está provocando, fazendo essa provocação também para, quando acabar a Copa, dizer assim, ó, realmente deixou um legado. Não só o empoderamento das mulheres, mas sim, o futebol feminino veio e ficou. Sim. Que é isso que a gente quer. A FIFA anunciou agora, recentemente, um investimento de 4.200.000 reais na Copa. Será que vem alguma parcela desse montante para Porto Alegre ou isso é só para sedes, estádios, arenas que vão receber? Bom, eu ainda não consegui questionar eles, tá? Mas eu já venho questionando, tá? Que recurso que vai vir para nós? Por exemplo, FanFest 2014 veio recurso para pagar os artistas. Aí disseram, não vem nada. Então, eu estou achando que esse valor é para poder pagar os estádios e os centros de treinamento. Mas eu vou mandar um e-mail questionando. Porque tudo eu questiono eles. Sim. Porque deixa registrado para saber o que vem para a cidade para poder investir. Espero que venha alguma coisa. Sim. Débora, a gente podia ficar conversando mais umas trocentas horas aqui sobre Mas a gente vai voltar. Eu acho que vamos começar uma série sobre acompanhando o andamento primeiro, da para Copa. saber o que a FIFA vai responder desse e-mail, dos investimentos. Temos que depois falar de voluntariado, de FanFest, de ingressos e do Brasil, quem sabe, jogando em Porto Alegre. Débora, eu acho que a gente pode voltar, até porque agora em abril sai o número de jogos aqui. Então, depois eu venho com mais novidades para vocês. Já está convidada. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.